Olá a todos. Uma das grandes notícias destes últimos dias é a escolha no Reino Unido de Sarah Mullally para ser a próxima arcebispa de Cantuária. É uma decisão histórica porque Mullally vai ser a primeira mulher a assumir esta diocese, numa igreja que já tem mulheres bispos há alguns anos, mas em todo caso é a primeira vez que há uma mulher mesmo na chefia da própria Igreja de Inglaterra e a ocupar um lugar de destaque em toda a comunhão anglicana. O que é que há a dizer então sobre esta nomeação? É óbvio que é uma decisão histórica, porque é a primeira vez que uma mulher é nomeada arcebispa de Cantuária, mas o que é verdadeiramente digno de nota nesta nomeação não é tanto isso, porque haver uma mulher arcebispa de Cantuária é um desenvolvimento perfeitamente lógico a partir do momento em que a Igreja de Inglaterra começou a ordenar mulheres para o sacerdócio. Ordenando mulheres para o sacerdócio, inicialmente era só para o sacerdócio, para apaziguar os mais conservadores, disseram não vai haver bispos, porque isso depois podia influenciar a sucessão apostólica dentro da Igreja de Inglaterra, e por isso disseram que não iam fazer, depois claro, obviamente mais tarde fizeram, porque teologicamente a partir do momento em que se admite que se pode ordenar mulheres para o sacerdócio, não há nenhuma razão válida para não as ordenar para o episcopado, e depois era uma questão de tempo até uma dessas mulheres ser escolhida para chefiar a Igreja de Inglaterra. Mas, como dizia, a questão para mim não é essa. A questão mais funda é que com esta decisão, ao fim de 500 anos, quase 500 anos, de caminhar aqui numa grande tensão entre o mundo da reforma protestante e o mundo católico, a Igreja Anglicana toma finalmente a decisão de se render ao protestantismo. Vou explicar e vou tentar ser breve. A Igreja Anglicana, nós, quando estudamos na história, vemos sempre que foi Henrique VIII que decidiu e tal. Isto acontece sempre no contexto mais alargado da reforma protestante. Mas os anglicanos, uma grande corrente dos anglicanos, sempre recusaram ser uma igreja protestante. Eles diziam, não, nós somos apenas o ramo nacional da Igreja Católica. E achavam que a Igreja Universal devia estar organizada um pouco como as igrejas ortodoxas, com igrejas nacionais, depois todas em comunhão. Eles diziam, nós estamos simplesmente a repor aqui uma verdade histórica, que é nós somos um país, somos a Inglaterra, por isso temos uma Igreja Nacional, que é a Igreja de Inglaterra, daí o termo Igreja Anglicana, e estamos em comunhão com quem quiser estar em comunhão connosco. Roma é que não aceitou esta nossa autonomia. Isto é simplificando, mas em traços gerais é isto. E, portanto, diziam, não, nós somos uma Igreja Católica, fazemos parte da Igreja Católica Universal. E dentro da Igreja Anglicana sempre existiu uma tendência bastante forte que se chamava a tendência anglo-católica. Portanto, são pessoas que, a nível externo, a nível dos paramentos, das liturgias, etc., são muito mais próximas da Igreja Católica, têm os sacramentos, têm ordens religiosas, têm a ideia da confissão, etc. E depois também uma vertente mais progressista, aqui progressista apenas no sentido litúrgico, portanto, mais do estilo evangélico, de celebrações muito menos ritualizadas do que encontramos na Igreja Católica e nas igrejas ortodoxas, por exemplo, muito mais ao estilo do que nas comunidades protestantes. Estas realidades existiram sempre com uma certa tensão entre elas, mas sempre debaixo de um teto comum, e mesmo entre elas com divisões. Portanto, havia anglo-católicos que eram teologicamente mais progressistas, outros mais conservadores, e dentro dos evangélicos a mesma coisa. Sendo que hoje em dia o que acontece é que a ala mais conservadora entre os anglo-católicos, que no caso os ingleses chamam High Church, uma grande parte já saiu e ou se abraçou o catolicismo do que alguns entraram para as igrejas ortodoxas também, ou então entraram para os ordinariatos que o Papa Bento XVI permitiu criar para acolher anglicanos que já não se sentiam bem na comunhão anglicana e queriam manter dentro da Igreja Católica algum do seu património espiritual e litúrgico. E, portanto, ficaram apenas os anglo-católicos de pendor muito mais progressista, que vivem perfeitamente bem com a ordenação de mulheres e com mulheres bispos e com as bênçãos de casais homossexuais, por exemplo, a ordenação de pessoas em uniões homossexuais. Isso é uma coisa que é bastante comum já na Igreja Anglicana, já em Inglaterra, e a nível global também bastante. Já vamos chegar aqui às divisões dentro da comunhão anglicana a nível global. A nível do low church, portanto, da ala mais evangélica, aí notamos que é bastante mais conservador do ponto de vista teológico.
litúrgico não, mas teológico sim. Portanto, são pessoas que muitos deles não estão de acordo com a tendência da Igreja Anglicana a nível nacional e a nível global, mas também não se sentem em casa na Igreja Católica, porque grande parte da sua identidade está assente numa rejeição de tudo aquilo que vem de Roma e da tradição católica ligada ao Papa. Portanto, há aqui... O meu ponto é que com esta decisão, com esta escolha, de colocar uma mulher agora no topo da chefia da Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana, a Igreja de Inglaterra, está firmemente a dizer não. Nós estamos a romper com o nosso passado do primeiro milénio, da Igreja do primeiro milénio até o século XVI, de comunhão com as Igrejas Apostólicas, e estamos a abraçar o nosso património protestante. De facto, parece-me que é isto que está a acontecer. Acho que esta é a leitura mais importante que se pode fazer desta nomeação. Que repercussões é que isto vai ter para o diálogo com a Igreja Católica? Não muitas, porque esse diálogo já se foi esvaziando do ponto de vista doutrinal há muito tempo. E não deixa de ser curioso que é precisamente na altura em que a Igreja Católica se abre ao ecumenismo, a seguir ao Concílio Vaticano II, que a Igreja Anglicana começa a traçar este percurso que o vai levar doutrinalmente para muito mais longe da Igreja Católica do que estava a seguir ao Concílio Vaticano II. E, portanto, a nível ecuménico, vamos continuar com o ecumenismo de amizade, vamos continuar com o ecumenismo de vida partilhada que já existia, que é muito importante, não estou a desvalorizar, mas a nível de perspectivas de uma união, de facto, uma reunificação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, continuamos longe, como estávamos longe já desde há vários anos, e a criação dos ordinariatos para ex-anglicanos foi já um sinal visível desse afastamento. A nível interno da comunhão anglicana, porque recordo que a Igreja Anglicana é a Igreja de Inglaterra e mais igrejas em mais 60 e tal países, penso que são 45 igrejas que abrangem 100 e tal país. Estamos a falar de 85 milhões de membros, não deixa de ser uma comunhão cristã muito importante. A esse nível, eu vejo um futuro muito difícil. A Sarah Mullally foi escolhida para desempenhar um papel impossível, que é o de tentar garantir a unidade da comunhão anglicana. Os seus dois antecessores imediatos não conseguiram garantir essa unidade e temos visto essa unidade a esvanecer, olhos vistos, à medida que as igrejas do Ocidente se tornam cada vez mais progressistas e as igrejas, sobretudo do Hemisfério Sul, nomeadamente da África, se vão mantendo conservadoras na sua teologia e rejeitam e já quebraram mesmo comunhão formalmente com muitas dessas igrejas mais progressistas. Esta decisão é mais um prego no caixão da comunhão anglicana e temo que Sarah Mullally venha mesmo a chefiar a dissolução formal da comunhão anglicana, o que é pena para ela, como é evidente, porque será um legado muito difícil. Portanto, é esta análise que eu faço. Esta é uma decisão histórica, mais por essa perspectiva, por ser a decisão definitiva de abraçar a herança protestante e a ala protestante por parte da comunhão anglicana, do que pelo facto de ser uma mulher agora a chefiar a comunhão anglicana. Obrigado a todos e até breve.